Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Bom dia a todos, podemos nos sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta manhã, eu declaro aberta a nossa 33ª sessão ordinária da SDI 2 do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento os ilustres ministros e ministras que a compõem, senhores e senhoras advogados aqui presentes, Dr. Manuel Jorge, subprocurador-geral do Trabalho, representando o Ministério Público, senhoras e senhores servidores. Vamos, nessa sessão, dar preferência, antes dos senhores advogados, o ministro Vieira de Mello Filho, ele não compõe mais a SDI 2, mas tem alguns processos ainda remanescentes. Então, vamos dar prioridade à Sua Excelência. Alguns, efetivamente, até coincidem com preferências dos senhores advogados. Então, vamos a eles. Retorno de vistas regimentais sucessivas, concedidas ao excelentíssimo senhores ministro Vieira de Mello Filho e Alberto Bresciani, processo RO 19, dígito 39 de 2014, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário das réis, rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão do TRT e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar improcedente a ação rescisória. Não participaram do início do julgamento, excelentíssimos senhores ministros Ives Gandra e Renato de Lacerda Paiva. E não participa deste julgamento, excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros. Houve sustentação oral. Perfeito. Então, eu pediria ao ministro Vieira de Mello também se pudesse fazer um resumo de tal forma que nós tivéssemos condição de participar do julgamento. Presidente, eu sou o vistor, o relator é a ministra Adelaide. Sim. Se depois eu vou passar. Se quiser fazer o relatório do... Então, se puder, ministra Adelaide, fazer uma síntese aí da questão, depois eu passo a palavra ao ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, se preferir, vamos fazer o seguinte, ministro Vieira de Mello, se puder apresentar a divergência, depois, se houver divergência ou não, eu passo a palavra à ministra Adelaide, como costumamos fazer, para até facilitar a vida de Sua Excelência. Justamente, senhor presidente, mesmo porque eu recebi ontem, no final do dia, o voto divergente de Sua Excelência, e eu estou concluindo aqui a análise. Tá bom. Então, com a palavra, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui a STI 4 do 2º Tribunal Regional, pelo acórdão de folha 5.976 a 5.992, julgou procedente a ação rescisória ajuizada por Jussara Elaine Simões e Fernando Antônio Simões para desconstituir, nos termos do artigo 485, 5º e 9º do CPC de 73, a decisão proferida no julgamento dos embargos de declaração opostos por Hidroservice Engenharia Limitada, no feito que enumero 342-53, e em juízo rescisório rejeitá-los. Registrou o colegiado a ocorrência do motivo da rescisão do inciso 9º por ter sido considerado na decisão rescindenda fato inexistente, omissão no acórdão que negara provimento ao agravo de petição da empresa. Ressaltou, por outro lado, que, publicada a decisão de mérito, não cabe ao juiz alterar o que foi decidido, exceto nas hipóteses do artigo 463 do Código de 73, e que não ocorreu nenhuma das situações previstas no artigo 535 do mesmo Código ou no artigo 897-A da CLT, que autorizasse o acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo.
razão pela qual concluiu estar demonstrada a violação literal dos referidos dispositivos. No recurso ordinário, a folha 6.074 até 6.135, as RES Hidroservice Engenharia Limitada e HM Hotéis e Turismo S.A. renovam as preliminares suscitadas na contestação referentes à nulidade do acórdão recorrido por ausência de previsão regimental do voto de qualidade da presidência do órgão julgador, inexistência de quórum, insuficiência do depósito, ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, ilegitimidade ativa de causa e impossibilidade jurídica do pedido. No mérito, afirmam em síntese que o corte rescisório não se viabiliza porque houve pronunciamento judicial sobre o fato em relação ao qual teria supostamente incidido erro de percepção, o que afasta o motivo de rescisão previsto no artigo 485, 9º do CPC de 73. Sustentam, quanto ao inciso 5º do mesmo preceito, que o acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo não violou literalmente dispositivo de lei, diante do caráter interpretativo da matéria referente à validade da remissão e ausência de averbação da penhora na matrícula do imóvel arrematado. Tendo a eminente ministra relatora rejeitado as preliminares arguídas no recurso ordinário e, no mérito, dado provimento ao recurso para julgar improcedente a ação rescisória, por entender não configurado erro de fato ou violação de dispositivo legal, peço vênia para dissentir do voto de Sua Excelência quanto ao motivo de rescisão do artigo 485, 5º do CPC de 73. Os autores fundamentaram a ação rescisória nesse aspecto em violação dos artigos 93, 9º da Constituição Federal, 458, 463 caput, 535.2, 651, 659, parágrafo 4º, inciso 3º e 4º do CPC de 73, 794, 832, 836 e 897-A da CLT e 142 da Lei 6.015 de 73. Argumentaram terem arrematado imóvel de propriedade da primeira ré, cujos embargos à arrematação foram julgados improcedentes, o que ensejou a interposição de agravo de petição, ao qual foi negado provimento. Afirmaram que, apesar de o Tribunal Regional ter examinado todas as alegações expendidas no referido recurso, dentre elas a de nulidade da arrematação por ausência de averbação da penhora na matrícula do bem e da validade da remissão efetuada, a primeira ré interpôs embargos de declaração que foram acolhidos com efeito modificativo para dar provimento parcial ao agravo de petição, a fim de declarar a nulidade da arrematação e, aspas, deferir o pedido de remissão, fecho aspas. Primeiro motivo para a rescisão do referido acórdão, sustentado pelos autores, consiste, portanto, no fato de os embargos de declaração terem sido acolhidos com efeito modificativo, alterando a decisão proferida no agravo de petição, sem que houvesse qualquer omissão a ser sanada, o que teria violado os artigos 463 caput, 535.2 do CPC, de 73, 836 e 897-A da CLT. Para aferir se houve realmente violação dos dispositivos indicados, torna-se imprescindível cotejar os fundamentos do acórdão rescindendo com as razões dos embargos de declaração e a fundamentação do acórdão proferido no agravo de petição, procedimento que não contraria as súmulas 298 e 410 da Corte, por tratar-se da constatação de vício processual nascido na própria decisão rescindenda. Nesse sentido, verifica-se a folha 5.201 e 5.202 que a questão da nulidade da arrematação por ausência de averbação da penhora na matrícula do bem foi expressamente enfrentada no julgamento do agravo de petição, in verbis, aspas. Agravante aponta nulidade na arrematação em razão da ausência de averbação das penhoras realizadas no rosto dos autos na matrícula do imóvel arrematado, conforme determinação prevista no item 32 das normas e condições do pregão judicial, combinado com o artigo 142 da Lei 6.015/73. Além dos argumentos exarados pelo juízo de origem, na sentença de embargos de arrematação, resta apontar inexistência de prova efetiva de que a ausência deste procedimento causou prejuízo aos arrematantes, conforme a inteligência dos artigos 244 e 250 do CPC. Ressalte-se, conforme já apontado anteriormente,
que, novamente a decisão, somente o arrematante detém legitimidade para pleitear a anulação da arrematação por omissão no edital. Artigo 6º do CPC. Fecho aspas. Nos embargos de declaração de folhas 5.215 e 5.218, foi alegada omissão quanto ao prejuízo supostamente causado ao embargante pelo fato de ter remido a execução desconhecendo as demais penhoras que incidiam sobre o imóvel. No julgamento que se seguiu, o colegiado registrou, novamente em aspas, uma análise mais apurada leva à conclusão que o acórdão deixou de se manifestar sobre a necessidade de averbar as penhoras existentes no rosto dos autos na matrícula do registro de imóveis, como previsto no artigo 32 das normas e condições do pregão judicial. A norma em referência dispõe que a penhora realizada no rosto dos autos de um processo onde foi constrito judicialmente um bem imóvel deverá ser averbada na certidão de matrícula respectiva, junto ao cartório de registro de imóveis, a teor do que preceitua o artigo 142 da Lei 6.573. No caso, o verbete não restou observado, o que impõe a nulidade da asta pública por afronta a dispositivo legal. Desta forma, em decorrência de violação de dispositivo, declaro nula a arrematação do imóvel nos termos do artigo 694, parágrafo 1º, 1 e 2. É evidente que o julgamento do agravo de petição da terceira turma do Tribunal Regional não se omitiu no exame da alegação de nulidade da arrematação por ausência de averbação das penhoras na matrícula do imóvel. Ao contrário, enfrentou-a expressamente com fundamento de que somente o arrematante teria legitimidade para suscitá-la. Irrefutável, assim, que a ausência de exame da nulidade não decorreu de omissão, mas da constatação de que a agravante não detinha legitimidade para alegá-la. Surpreendentemente, no julgamento dos embargos de declaração, o colegiado ultrapassou a ilegitimidade por si mesmo reconhecida, adentrou o exame da nulidade, reconheceu-a e declarou nula a arrematação, reformando a decisão que proferira. De igual modo, as alegações referentes à remissão foram enfrentadas no acórdão proferido no agravo de petição sob os seguintes fundamentos, e me permitam repeti-los, porque é indispensável a formação da convicção do meu voto. Alega agravante as folhas 2.298 a 2.301, que não poderia ter sido lavrado o auto de arrematação diante da liminar deferida no mandado de segurança, de número tal, que concedeu liminar parcial para sustar os efeitos da asta pública. Assim, caberia ser declarada a remissão da execução referente à integralização das penhoras no rosto dos autos e a multa de 10% aplicada na decisão de folhas 2.093 a 2.095, conforme requerido as folhas 2.298 a 2.301. O juízo originário indeferiu a tal pretensão sob o fundamento de que o pedido para remir a execução se deu após o prazo previsto no artigo 651 do CPC. Conquanto tenha sido expedido o auto de arrematação, verifica-se que a liminar concedida sustou apenas os efeitos da asta pública e não a própria asta, sendo certo que o pedido de remissão realizou-se posteriormente ao prazo disposto no artigo citado. Logo, mantenham a decisão originária. Ressalta-se, mesmo com a assinatura do auto de arrematação, esta pode ainda ser desfeita por meio de acolhimento dos recursos pendentes. Resta apontar que o juízo de origem solicitou à Corregedoria Regional desse Tribunal a unificação das execuções no Juízo Auxiliar de Execuções, que, por ora, aguarda o estudo da viabilidade para futura deliberação. Fecho aspas. Nos embargos de declaração, alegou a executada que não teria havido pronunciamento, aspas, sobre a extensão dos efeitos da liminar parcialmente concedida nos autos do mandado de segurança, que tornou tempestiva a remissão da execução, fecho aspas. Embora a questão tenha sido expressamente enfrentada, no terceiro parágrafo destacado na transcrição, a terceira turma do TRT examinou-a outra vez no julgamento dos embargos de declaração, adotando conclusão diversa, in verbis. Transcrevo aqui a folha de meu voto, a decisão superveniente, que se manifesta novamente sobre a mesma questão, dizendo que o depósito realizado da remissão no período em que se encontravam suspensos os efeitos da asta pública considera-se tempestível
o pedido de remissão, conforme formulado pela executada nos termos do artigo 651 do CPC, e determinou a desconstituição da penhora sobre imóvel de matrícula 581, registrado no 4º Cartório de Imóveis de São Paulo. Portanto, primo ictu oculi, houve novamente o julgamento da causa. Observa-se novamente que a omissão não houve no acórdão do agravo de petição, uma vez que ali fora expressamente registrado que a liminar concedida no mandado de segurança havia assustado apenas os efeitos da asta pública e não a própria asta, e que a remissão teria se realizado posteriormente ao termo estabelecido no artigo 651 do Código de 73. Considerando que a matéria já havia sido objeto de expresso pronunciamento judicial, não poderia o colegiado reexaminá-la no julgamento de embargos de declaração mediante fundamentação diametralmente oposta, de forma surpreendente, no sentido de que a remissão fora efetuada tempestivamente, quando se encontravam suspensos os efeitos da asta pública. Conclui-se assim que, tanto em relação à verbação da penhora quanto à remissão, os embargos de declaração foram interpostos e acolhidos para, a pretexto de sanar omissões inexistentes, alterar o acórdão proferido no julgamento do agravo de petição, o que configura violação frontal, a meu juízo, dos artigos 463, 535.2 do CPC de 73, além de ofensa ao artigo 897-A da CLT. Com efeito, publicada a sentença, o juiz não pode mais alterá-la, exceto para corrigir inexatidões materiais e erros de cálculo por meio de embargos de declaração. A finalidade dos declaratórios, como todos sabem, não é provocar a reforma da decisão embargada, e sim aperfeiçoá-la de forma a afastar eventual omissão, obscuridade ou contradição, hipótese em que o pronunciamento judicial terá, em regra, caráter meramente integrativo ou complementar daquele já proferido. Em situações excepcionais, seu acolhimento poderá, no entanto, acarretar a modificação do acordo embargado, é o que ensina Barbosa Moreira em Comentários ao Código de Processo Civil, páginas 545 e 546, que eu vou poupá-los da leitura nesse momento, e trago os escolhos em meu voto. Não há dúvidas, portanto, de que, embora os embargos de declaração possam ser acolhidos com efeito modificativo, para que isso ocorra, torna-se imprescindível a configuração de um dos vícios previstos na legislação, cujo reconhecimento torne insubsistente a decisão já proferida. Esta, aliás, é a disposição contida no parágrafo 2º do artigo 897-A da CLT, segundo o qual eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada. Depreende-se claramente do referido dispositivo do artigo 535 do Código de 73, que, não havendo omissão, obscuridade ou contradição, não pode o julgador acolher os embargos de declaração para alterar o que foi decidido, ainda que no intuito de corrigir eventual erro de julgamento ou erro de fato. Nesse sentido, ao comentar as hipóteses previstas no artigo 535 do CPC de 73, esclarece Luiz Eduardo Simarte Fernandes em embargo de declaração, efeitos infringentes, pré-questionamentos e outros aspectos. Também vou poupá-los da leitura dos escolhos a respeito do tema. Alteração de decisão judicial mediante embargo sem que tenha havido omissão a justificá-la, como ocorreu no acórdão rescindendo, não apenas desvirtua a finalidade daquele recurso, mas afronta os dispositivos indicados, como também atenta contra o princípio da segurança e coloca em risco, de forma inefável, a confiabilidade dos pronunciamentos judiciais. Sobressai, portanto, o acerto do acórdão recorrido ao julgar procedente a rescisória diante da manifesta violação dos artigos 463, 535.2 do CPC de 73 e do artigo 897-A da CLT. Mas não bastasse isso. Além desse fundamento que por si só autoriza a rescisão pretendida, constata-se que os autores indicaram na inicial outros dispositivos legais supostamente violados pela decisão rescindenda, dentre eles o artigo 651 do Código 73, alegação que não foi examinada no acórdão recorrido, o que não impede essa subseção de apreciá-la diante do artigo 515, parágrafo 2º do mesmo diploma. Nesse aspecto, peço igualmente vênia
para Sua Excelência e dissentir do seu voto que concluiu não haver ofensa ao referido preceito. Sustentar os autores, ora recorridos, que o artigo 651 do CPC de 73 prevê a possibilidade do executado remir a execução, aspas, antes de adjudicados ou alienados os bens, fecho aspas, e que o acórdão rescindendo, afrontando essa disposição, considerou válida a remissão efetuada posteriormente. Conforme já registrado, ao julgar o agravo de petição, o Tribunal Regional concluiu pela extemporaneidade da remissão sob o fundamento de que a liminar concedida em mandado de segurança havia sustado apenas os efeitos da asta pública e não a própria asta, e que a executada remira a execução posteriormente. No julgamento dos embargos de declaração, cujo acórdão é objeto da rescisória, foi adotada a conclusão diametralmente oposta. Vou transcrever o trecho por relevante. Logo, realizado o depósito da remissão no período em que se encontravam suspensos os efeitos da asta pública, considera-se tempestivo o pedido de remissão, conforme formulado pela executada nos termos do artigo 651 do CPC, e, em consequência, determina-se a desconstituição da penhora sobre imóvel. Essa decisão, mesmo tendo modificado a anterior, foi expressa quanto ao fato de a liminar concedida no mandado de segurança não ter suspendido a asta pública, o que se confirma diante do registro, também constante do mesmo acordo, de que ela foi efetivamente realizada em 24/11/2011, após a data em que deferida a liminar, 22/11/2011. Dispõe o artigo 694 do CPC, que, assinado o auto de arrematação, ela será considerada perfeita, cabável e retratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado. Garcia Medina esclarece o sentido da referida norma no Código de Processo Civil e diz que o artigo 694, caput do CPC, reconhece, de modo expresso, que o eventual acolhimento dos embargos do executado não determina o desfazimento da arrematação. Caso os embargos sejam acolhidos, a execução fica sem efeito apenas entre as partes do processo de execução em que se realizou a alienação e não em relação a terceiro. E o arrematante, obviamente, é terceiro em relação ao processo de execução. A propriedade do arrematante sobre o bem. Assim, ultimada a arrematação, não poderá se desfazer, ainda que seja desconstituído o título no qual se funda a execução. A arrematação poderá ser desfeita, no entanto, nos casos descritos no parágrafo 1º do mesmo artigo. O mesmo não ocorre quanto a nulidades da própria alienação, por exemplo, a incapacidade do adquirente ou de um de seus atos preparatórios, a ausência de intimação, a que se refere o parágrafo 5º do 687. Nesse caso, a arrematação poderá ser desfeita. Fecho aspas do eminente jurista. Nessa diretriz, convém destacar elucidativo acórdão do Tribunal Superior de Justiça, da lavra do ministro Salomão, que esclarece processo que tramita por conta e risco do exequente arrematação concluída, alegação em embargos à arrematação de impenhorabilidade de bem de família, inviabilidade da arrematação efetuada, desconstituição nos autos da execução. Em síntese, de qualquer modo, aqui se tem em vista exatamente a questão a que alude ao artigo 694. Isso está no RESP 13.053-DF. de 15/3/2013. Na decisão rescindenda, volto ao voto, a remissão foi considerada tempestiva, não em razão de nulidade da arrematação, mas sob o único fundamento de que os efeitos da asta pública haviam sido suspensos por liminar deferida em mandado de segurança, o que configura manifesta ofensa ao 651 do CPC, que fixa o prazo final para o executado remir a execução, ou seja, até a adjudicação ou alienação do bem. Convém ressaltar a irrelevância do registro contido no acórdão rescindendo de que até a data de sua prolação ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança. Isso porque, além de eliminar a lhe deferida, não ter invalidado a asta pública, mas apenas sustado seus efeitos, é disso, e aí é fundamental, que as liminares em mandados de segurança têm caráter precário, como ensina Eli Lopes Meirelles, cujo escolho transcrevo. Além da precariedade da decisão que determinou os efeitos da suspensão da asta pública,
A executada não obteve êxito no mérito do mandado de segurança, que, conforme se constata no andamento do recurso ordinário interposto no site desta Corte, o mandado de segurança foi denegado e transitado em julgado. Nele consta que esta subseção concluiu pela manutenção do acórdão que denegara a segurança, nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016, em acórdão da lavra do excelentíssimo ministro Hugo Schaiman, que transitou em julgado. Nesse sentido, inconcebível validar-se a rematação fundada em liminar precária, cujo mandado de segurança fora denegado, transitado em julgado. Não é possível que ela subsista independente de sua própria ação constitucional. Firma-se, portanto, a certeza de que o entendimento adotado na decisão rescindenda acerca da tempestividade da remissão efetuada posteriormente à realização da asta e assinatura do auto de arrematação violou o artigo 651 do Código, circunstância que, a meu juízo, autoriza a rescisão do julgado nos termos do artigo 485, 5º do mesmo Código. Ressalto, não se pode tornar eficaz e válido um ato fundado numa liminar precária, cujo mandado de segurança foi denegado e transitou em julgado. Portanto, não existe mais no mundo. Daí porque nego o provimento ao recurso. Perfeito. Então, vou passar a palavra à ministra Adelaide Miranda Arantes. Senhor presidente, senhores ministros, senhores advogados, todos os presentes nessa sessão. O meu voto está disponível no sistema, tem 33 laudas, contendo completo relatório, vasta fundamentação e disposição. E foi apresentado na sessão anterior, em que foram feitas as sustentações orais e ocorreram os pedidos de vista regimental dos ministros Vieira de Mello Filho e Alberto Bresciani. E a discussão que remanesce, e, portanto, estou fazendo essa justificativa porque vou poupá-los de uma leitura completa, como ocorreu naquela sessão. A discussão que remanesce, considerando as sustentações orais dos advogados Dr. Vitor Russomano e Estevão Malê, e considerando também o voto divergente do Dr. Vistório Ministro Vieira de Mello Filho, a discussão cinge-se às emendas dos itens 5 e 6 do meu voto, que é sobre o cabimento e o mérito da rescisória. O ministro Vistor encaminhou o voto divergente no sentido, encaminhou e acabou de proferir, voto divergente no sentido de negar provimento ao recurso ordinário em ação rescisória e traçando tese, especialmente quanto à viabilidade da ação rescisória amparada nos artigos 4855 do CPC de 73, por entender configurada a violação dos artigos 463, 535, 2 e 651 do CPC de 73 e 897-A da CLT. Eu reproduzo, então, o meu voto com ênfase nas questões pontuadas pela divergência. Relativamente à violação de lei, observo que tanto os artigos 463 e 5352 do Código de Processo Civil de 1973, quanto o artigo 897-A da CLT, permitem a discussão em sede de embargos declaratórios acerca da existência ou não de omissão. É possível ainda que, dada a natureza dessa omissão, que se imprima efeito modificativo ao julgado. Não fosse assim, não teria razão de ser a permissibilidade legal de efeito modificativo. Nesses termos, não tenho como desrespeitados os referidos dispositivos legais, no caso em exame. O Tribunal Regional, ao reconhecer a existência de omissão no julgado embargado, fundamentou, aspas, deixou de se manifestar sobre a necessidade de averbar as penhoras existentes no rosto dos autos na matrícula do registro de imóveis, como previsto no artigo 32 das normas e condições do pregão judicial, fecho aspas, e abro aspas novamente, e relativamente à extensão dos efeitos da liminar parcialmente concedida nos autos do mandado de segurança, que tornaria tempestiva a remissão da execução pretendida pela embargante, fecho aspas, e cuja natureza reclamava a dação de efeito modificativo, nada mais fez do que respeitar a previsão em lei. Em resumo,
A ação rescisória não se viabiliza por ofensa aos artigos 463 e 5352 do CPC de 73 e 897-A da CLT. Não identifico ainda a vulneração ao artigo 651 do CPC referido, que é de 1973. A circunstância de os efeitos da asta pública, realizada em 24/11/2011, terem sido sustados por meio de liminar concedida em sede de mandado de segurança em 21/11/2011, resultou na tempestividade da remissão, que foi efetuada em 5/12/2011. E ressalto ainda que o mandado de segurança só foi julgado em 27/6/2012 e o recurso ordinário, cujo relator foi o ministro Hugo Scheuermann, em 15/4/2014. Dessa forma, a decisão final do mandado de segurança não alcança a discussão acerca da tempestividade da remissão. Friso que, realizado o depósito da remissão no período em que se encontram suspensos os efeitos da asta pública, não há motivo para se entender que a remissão foi efetuada a destempo. Na realidade, não poderia ter sido proferido nenhum ato definidor da arrematação, senão a realização da asta pública em 24/11/2011, enquanto em vigor a decisão que suspendeu os seus efeitos. Trago a colação o julgado desta SDI2 em caso semelhante à espécie em debate. Ação rescisória é um processo em que foi relator o ministro Emanuel Pereira, decisão publicada em 6 de fevereiro de 2015, no processo AR 8773-29/2011. Ação rescisória, violação literal de lei, remissão de bem imóvel, tempestividade, ilegitimidade e caracterização. Ação rescisória pretendendo desconstituir acórdão da SDI1 do TST, que, conhecendo de embargos por divergência jurisprudencial, pronunciou-se sobre a violação do artigo 5º 54 da Constituição, reconhecendo a prevalência da arrematação sobre a remissão. O ponto nodal da controvérsia nesta rescisória consiste em verificar, à luz da tempestividade e da legitimidade, se a remissão perpetrada pelo autor, filho de sócio-diretor da pessoa jurídica proprietária do imóvel praceado, prevalece ou não diante da arrematação. Consignada a suspensão dos efeitos da arrematação e não havendo assinatura do auto de arrematação, revela-se tempestiva a remissão. Deixe proceder a parte integral do acórdão, porque inclusive, forneci o número do processo. Diante do exposto, senhor presidente, eu mantenho o provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto que proferi, para julgar improcedente a ação rescisória. Perfeito. O ministro Alberto Bresciani, ele ficou com vista sucessiva do ministro Vieira de Mello Filho. Então, para continuar a dialeticidade, agora eu passo a palavra ao ministro Alberto Bresciani. Ministro presidente, não querendo decepcionar, mas como eu recebi o processo há pouco tempo, o ministro Vieira de Mello citou questões sensíveis, eu peço a manutenção da vista regimental e prometo trazer o processo o mais brevemente possível, pela mesma razão que o ministro Vieira de Mello, em função da eventual movimentação entre subseções. Então fica, em princípio, mantida a vista regimental do ministro Bresciani. Com a palavra, ministro Douglas. Quem pediu a palavra? Ministro Renato. Senhor presidente, como eu não estou aqui em todas as sessões, e eu recebi memorial, recebi o voto divergente, eu só estaria em condições de proferir meu voto, se for o caso. Então, com a palavra, Vossa Excelência. O referendo acordo TRT2, em sede de agravo de petição, ao analisar o tema da ausência de averbação das penhoras no rosto dos autos na matrícula do registro de imóveis, dispôs que, aspas, além dos argumentos exarados pelo juízo de origem na sentença de embargo de arrematação, resta apontar a inexistência de prova efetiva de que a ausência deste procedimento causou prejuízo aos arrematantes, conforme a inteligência dos artigos 244 e 250 do Código de Processo Civil, e que somente o arrematante
detém legitimidade para pleitear a anulação da arrematação por omissão no edital. Artigo 6º do Código de Processo, fecho aspas. Desse modo, o TRT, ao analisar a alegação das executadas, ora res, de que a arrematação deve ser anulada ante a ausência de averbação das penhoras no registro de imóveis, deixou claro que as executadas não demonstraram qualquer prejuízo aos arrematantes e que tão somente os arrematantes possuem legitimidade para pleitear a anulação da arrematação por referido fundamento. Entretanto, ainda assim, o TRT2, ao analisar os embargos de declaração com relação à referida questão, dispôs que, aspas, uma análise mais apurada leva à conclusão de que o acórdão deixou de se manifestar sobre a necessidade de averbar as penhoras existentes no rosto dos autos na matrícula do registro de imóveis, fecho aspas, pelo que concedeu o efeito modificativo julgado para declarar nula a arrematação do bem imóvel nos termos do artigo 694, parágrafo 1º, inciso 1 do Código de Processo. Desse modo, resta clara a ausência de omissão com relação à referida questão, eis que, havendo acordo embargado, enfrentou-a expressamente, sob o fundamento de que somente o arrematante teria legitimidade para suscitar a nulidade por ausência de averbação da penhora no registro de imóveis. Em continuação, o acordo do TRT, em sede de agravo de petição, ao analisar o tema remissão, assim decidiu, aspas, alega agravante que não poderia ter sido lavrado o auto de arrematação diante da liminar deferida nos autos do mandado de segurança, que concedeu liminar parcial para sustar os efeitos da asta pública. Assim, caberia ser declarada a remissão da execução referente à integralização das penhoras no rosto dos autos e a multa de 10% aplicada na decisão de folhas, conforme requerido a folhas tais. Concluindo que, aspas, conquanto tenha sido expedido o auto de arrematação, verifica-se que a liminar concedida sustou apenas os efeitos da asta pública e não a própria asta, sendo certo que o pedido de remissão realizou-se posteriormente ao prazo disposto no artigo citado. Logo, mantenho a decisão originária, fecho aspas. Desse modo, o TRT, ao analisar a alegação dos executadas, ora res, de que a remissão foi requerida tempestivamente ante a existência de liminar para sustar os efeitos da asta pública, deixou claro que a liminar deferida em sede de mandado de segurança tão somente sustou os efeitos da asta pública e não a própria asta, não havendo-se falar em tempestividade do pedido de remissão, que se realizou posteriormente ao prazo do artigo 451 do Código de Processo 73. Entretanto, ainda assim, ao analisar o embargo de declaração com relação a esta questão, decidiu, aspas, com razão embargante quanto à omissão relativamente à extensão dos efeitos da liminar parcialmente concedida nos autos do mandado de segurança, processo tal, que tornaria tempestiva a remissão da execução pretendida pelo embargante, concluindo que o juízo de origem indeferiu a remissão pretendida sob o fundamento de que não foi respeitado o prazo previsto no artigo 451 do Código de Processo. E prossegue. No entanto, observa-se que, como os efeitos da asta pública foram sustados por decisão judicial, o pedido de remissão com o correspondente depósito restou tempestivo, haja vista que a asta pública foi realizada em 24 de 11 de 2011 e a liminar foi concedida em 22 de 11 de 2011, sendo certo que o mandado de segurança foi julgado em 27 de 6 de 2012, ainda não transitado em julgado, diante da interposição do recurso ordinário protocolado em 19 de 7 de 2012, como se verifica com consulta ao sítio deste tribunal, fecho aspas, pelo que concedeu efeito modificativo ao julgado, para considerar tempestivo o pedido de remissão. Ora, o artigo 463 do Código de Processo Civil de 73 diz que, publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la
para corrigir de ofício o requerimento da parte, inexatidões materiais ou retificar erros de cálculo, e através de embargo de declaração, nas hipóteses de obscuridade e contradição, e também por omissão. E o artigo 836 da CLT afirma que é vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste título e ação rescisória. Da análise do artigo 463 do Código de Processo e 836, observa-se a positivação do princípio da inalterabilidade da sentença ou preclusão pro judicato, segundo o qual, uma vez publicada a sentença, esta não poderá sofrer alterações pelo próprio juízo em que foi prolatada, salvo as exceções previstas em lei, como para correções de erros materiais, nos julgamentos de embargos de declaração ou nas hipóteses legalmente previstas em que é possível juízo de retratação. Entretanto, para ocorrer alteração do julgado por meio de embargos de declaração, os mesmos devem atacar os defeitos contidos na lei, omissão, obscuridade, contradição ou equívoco no exame da admissibilidade do recurso. Se ao se suprir uma omissão ou estipar uma contradição, ou mesmo se corrigir um erro, os embargos inovarem ao julgado, tal efeito será admitido. Não havendo nenhum vício a ser sanado na decisão, os embargos com efeito modificativo não serão admitidos, vez que não se prestam a adequar a decisão ao entendimento do embargante. Não são os embargos de declaração sede própria para fins de alteração do julgado. São sede imprópria para se manifestar inconformismo com o julgado e obter a sua reforma, porque, salvo nas hipóteses específicas, neles não se devolve o exame da matéria. Cito aqui lição de Humberto Teodoro Júnior, no meu voto, também de Fred Didier, Leonardo Caneiro da Cunha, e jurisprudência do STJ na mesma linha. E, concluindo, digo, desse modo, da simples leitura do acordo embargado, em sede de agravo de petição, revela-se, como analisado supra, sua total clareza com relação aos pontos em que concedido efeito modificativo, explicitando seus fundamentos, não havendo pontos contraditórios e omissos a justificar a concessão de efeito infringente aos embargos de declaração. O que eu quero ressaltar, senhor presidente e senhores ministros, nós não estamos aqui, nesta ação rescisória, entrando no mérito, se poderia ter havido remissão ou não, se eliminar em mandado de segurança os tantos efeitos, autorizaria a protelação do prazo para a remissão, se a averbação no registro de imóveis era requisito formal para a validade da rematação. Todas essas questões são as questões de mérito discutida. O que nós estamos verificando é se houve omissão. E, a meu juízo, não houve. O acórdão originário, que julgou o agravo de petição, enfrentou todos os pontos, emitiu tese sobre todos os pontos. E, ao julgar os embargos de declaração, refluiu, modificou o seu entendimento, sem que tenha havido omissão. Então, a meu juízo, é irrelevante se discutir se a remissão foi bem colocada ou não, se foi no prazo ou se não foi no prazo. Todos esses aspectos não têm relevância nessa ação rescisória. O que tem relevância é os fundamentos dos embargos de declaração justificaram o efeito modificativo? Houve omissão? Houve obscuridade? Não houve. Houve o rejulgamento da causa. É por isso que, respeitosamente, eu peço vênia a Sua Excelência, a ministra relatora, para acompanhar a divergência do ministro Vieira de Mello Filho. Perfeito. Ministro Douglas, com a palavra. Senhor presidente, a matéria é de fato delicada, sensível e complexa em face da tramitação experimentada nos autos da ação matriz. E como já foi dito a exaustão, cuida-se aqui de aferir se havia ou não omissão que legitimasse a concessão do efeito infringente
aos embargos de declaração opostos ao acórdão lavrado em agravo de petição. Abrindo a peça do agravo de petição, que levou à prolação do primitivo acórdão objeto dos embargos, que, por sua vez, promoveu a edição de uma nova decisão, esta sim configurando a decisão rescindenda, revela a existência de diversas outras matérias que não foram enfrentadas no lacônico acórdão regional. O acórdão regional, naquilo que diz respeito à tempestividade ou não da remissão, enfrentou o tema em 4 linhas aqui transcritas no voto condutor, com margem destacada. Seja como for, presidente, eu faço essas considerações porque pretendo também pedir vista regimental e trazer o processo, se possível, ainda este ano a julgamento. Vista sucessiva ao ministro Alberto. Tá, então eu já registro aqui que fica com vista, continua com vista regimental o ministro Alberto Bresciani e, sucessivamente, o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Ministro Emanuel Pereira com a palavra. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência que fosse autorizado ao meu gabinete receber as notas degravadas, tanto da sustentação pela manutenção do voto da ministra Adelaide, como a divergência do ministro Vieira de Mello e Renato Lacerda Paiva. Então, eu também peço notas, senhor presidente. Eu também peço notas degravadas. Então, notas degravadas. Eu também vou ficar com notas degravadas, inclusive das sustentações orais, para poder também ter condições de votar quando o processo voltar, tendo em vista também aquilo que foi dito da tribuna. Então, senhor presidente, extensivo também ao meu gabinete a sustentação. Perfeito. Da mesma forma, senhor presidente. Perfeito. Também quero notas. Então, notas degravadas a todos os colegas, acho que aqueles que ainda não proferiram votos. Então, vamos ao próximo. Ministro Vieira de Mello Filho com a palavra. Pela ordem. Eu só gostaria de solicitar a Vossa Excelência, a Secretaria, a gentileza de, quando o processo retornar à pauta, eu gostaria de comparecer a essa subseção para esclarecer ou explicitar qualquer dúvida com relação ao voto divergente, embora capitaneada agora pelo ministro Renato, com certeza isso seria dispensável, mas eu gostaria de acompanhar. Perfeito. A doutora Adriana vai providenciar aí a notificação. Então, vamos ao próximo. Retorno de vistas regimentais sucessivas concedidas aos excelentíssimos senhores ministros Vieira de Mello Filho e Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 536, dito 62 de 2016, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Não participou do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, e não participa deste julgamento, excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros. Houve sustentação oral. Então, com a palavra, o ministro Vieira de Mello Filho. Constata-se da inicial que o mandado de segurança foi impetrado em 21 de nove de 2016 contra ato do juiz da 10ª Vara do Trabalho do Recife, praticada folhas 1503 dos autos da reclamação trabalhista 63.715 de 2009, que, dando por encerrada a execução, determinar a liberação exequente dos valores bloqueados nas contas bancárias da impetrante mediante o sistema Bacenjude. Alegou a impetrante ter sido incluída no polo passivo da execução sob o fundamento de pertencer ao mesmo grupo econômico de empresas detetoras da marca Parmalat e que, ao ser citada para pagar ou garantir o crédito exequendo, apresentou exceção de pré-executividade no intuito de demonstrar que o fato de utilizar a referida marca não a torna sucessora das empresas que anteriormente a detinham. Rejeitado o incidente por incabível, oferecer em garantia da execução bem imóvel no valor de R$ 1.110.600, o qual, contudo, não foi aceito pelo juízo que, sem intimá-la, determinou o bloqueio em suas contas bancárias e a transferência dos valores para a conta judicial, ocasião em que teria sido intimada. Afirmou que a intimação do bloqueio deveria ter precedido a transferência do numerário, equivalente à penhora, o que não ocorreu, inviabilizando, portanto, o ajuizamento dos embargos à execução.
Ressaltou que não houve mais nenhuma intimação posterior e que foi surpreendida com a determinação de expedição dos alvarás de levantamento sem intimação, o que a levou a peticionar imediatamente ao juiz da execução para o chamamento do feito à ordem, pedido este indeferido. Sustentou, desse modo, o cabimento do mandado de segurança, indicando violação do artigo 5º, 54 e 55 da Constituição Federal, 882 da CLT, 805 e 854 do CPC de 15, e a nulidade de todos os atos praticados a partir da recusa do bem oferecido, sob o argumento de que o CPC de 2015 prevê que a intimação posterior ao bloqueio do numerário será apenas para a alegação de impenhorabilidade dos valores ou de excesso de execução, cabendo nova intimação da conversão do bloqueio em penhora. Compulsando os documentos que instruem a inicial, verifica-se que as nulidades apontadas pelo impetrante foram suscitadas perante o juízo da execução mediante a petição em que requereu o chamamento do feito à ordem, exatamente as folhas 284 a 297, pedido indeferido pela autoridade coautora, sob os fundamentos que ora transcrevo no meu voto vista, que estão exatamente as folhas 299, 200 dos autos originais. Considerando que a autoridade foi provocada a se pronunciar sobre as nulidades ocorridas na execução, conclui-se que a decisão supostamente violadora do direito líquido e certo da impetrante não consiste propriamente na determinação de expedição de alvarás para a liberação do crédito exequendo, e sim na decisão transcrita, proferida posteriormente em 19 de nove de 2016, pela qual Sua Excelência indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem, convalidando os atos executórios. Contra essa decisão, poderia a parte ter interposto agravo de petição conforme o comando do artigo 897 da CLT, a linha A, circunstância que afasta, em princípio, o cabimento do mandado de segurança nos termos do artigo 5º 2 da Lei 12.016 e da OJ 92 desta subseção. Em consulta ao site do TRT da 6ª Região, constata-se que em 21 de nove de 2016, mesmo dia em que impetrado um mandado de segurança, a impetrante ajuizou embargos à execução, alegando tanto a inexistência de sucessão empresarial quanto as mesmas nulidades suscitadas no pedido de chamamento do feito à ordem e nesta ação mandamental. Recebidos os embargos à execução, como agravo de petição e encaminhados os autos ao Tribunal Regional, concluiu a Corte que o exame das matérias ali abordadas configuraria supressão de instância e violaria o artigo 5º, 54 e 55 da Constituição, motivo pelo qual determinou o retorno dos autos à vara de origem a fim de que apreciasse o incidente como de direito. Devolvidos os autos à vara do trabalho em 26 de 6 de 2017, foi proferida decisão indisponível para consulta, não consegui vê-la, contra a qual houve interposição de agravo de petição pela hora impetrante, que se encontra aguardando pauta no TRT da 6ª Região desde 29 de 8 de 2017. Tendo sido utilizada outra via processual, embargos à execução para impugnar a inclusão da impetrante no polo passivo da execução e arguir as nulidades supostamente ocorridas em seu trâmite, firma-se a convicção sobre o não cabimento do mandado de segurança por aplicação analógica da OJ 54 desta subseção e em conformidade com julgados já pacificados nesta subseção. Cito em exemplo o RO 7003, 42/2015, da relatoria da ministra Malman, em 19 de 5/17. O RO 881, 51/2012, de relatoria do ministro Emanuel, de 6 de 6 de 14. E o RO AG 32.488/2008, da lavra do ministro Levenhagem, de 30 de 4 de 2010. Portanto, constatado o não cumprimento do mandado de segurança, impunha-se, a meu juízo, efetivamente a denegação do mesmo, nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016. Ante exposto, meu voto é no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Então, no mesmo sentido do voto da ministra Malman. Então, o ministro Douglas também havia registrado que pedia a vista regimental. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, eu não elaborei voto escrito em razão de ter recebido o voto do ministro Vieira de Mello, ao qual adiro integralmente. Sua Excelência bem anunciou o histórico havido na tramitação
da ação matriz, na qual foi praticado o ato censurado no presente mandado de segurança. E a parte se valeu tanto dos embargos da execução quanto do agravo de petição, o que esvazia a pertinência do mandado de segurança na linha da OJ 92 dessa subseção. Então, acompanho o voto condutor com a motivação apresentada pelo ministro Vieira de Mello. Perfeito. Então, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se nós temos o voto da relatora, ministra Malma, ministro Vieira de Mello junta voto convergente. Sim, presidente. E então, assim se decide a unanimidade. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 11.518, dígito 13 de 2015, em que são partes Elizabeth Fernandes Alves e Jader Lúcio de Lima Pessoa. Então, com a palavra, ilustre ministro Vistor, ministro Vieira de Mello Filho. Presidente, não, é relator nesse caso. Aqui, no caso, é o único de relator. Aqui a decisão cuida de ação rescisória, ajuizada por Elizabeth Fernandes Alves, calcada no inciso 4º e 5º do artigo 485, pretendendo a desconstituição do acordo proferido nos autos embargos de terceiro, que deu provimento ao agravo de petição do terceiro embargante para excluir a sua responsabilidade na condição de novo titular do cartório, pelas dívidas contraídas pelo primeiro titular, afastando a sucessão de empregadores reconhecida. O Tribunal Regional da Primeira Região, por meio do acordo, julgou improcedente o pleito rescisório. Inconformada, a autora interpôs o presente recurso ordinário, suscitou preliminar de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional. Admitido por meio da decisão singular, contra razões, dispensada a remessa ao relatório. Há uma questão preliminar no tocante à ausência de fundamentação do recurso ordinário do réu, suscitado em contra-razões. Eu estou rejeitando a referida preliminar de ausência de fundamentação. Destaco aqui que os argumentos lançados nas razões recursais são suficientes para devolver a matéria a essa instância, não se havendo falar, portanto, em aplicação da súmula 422. Por outro lado, os óbitos das súmulas 83 e 410 do TST e 343 do STF, erigidos pelo réu, dizem respeito ao próprio mérito da rescisória, razão pela qual lá serão analisados. E vou rejeitando um a um os fundamentos expendidos nas contra-razões, apenas para tornar mais breve a intervenção. Quanto ao mérito, faço inicialmente um exame da questão de direito intertemporal, aqui aplicado o Código de 73. Há uma nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação jurisdicional, que de forma sintética estou rejeitando, à luz do artigo 515, parágrafo 1º do CPC, já que se devolve toda a matéria. E, quanto ao mérito, meu voto tem aqui 43 páginas, mas eu vou fazer um resumo através das ementas. O tema é mudança de titularidade de cartório, intempestividade dos embargos de terceiro apresentados pelo novo titular do cartório, entre aspas. A penhora de faturamento de empresa executada visa, em um primeiro momento, apenas garantir o juízo com depósitos periódicos até atingir o total da dívida e, em etapa processual posterior, os valores integralizados serão entregues ao exequente. Por esse motivo é que o depositário, nomeado, deverá, nos termos do artigo 655-A, parágrafo 3º do CPC de 73, prestar contas mensalmente ao juízo da execução, apresentando um plano de administração e constrição, o que não se confunde com o pagamento, até a garantia total da execução, no intuito de a penhora não afetar o capital de giro da empresa nem a continuidade de suas atividades. Desse modo, a constrição de parte do faturamento da empresa se renova mensalmente e a execução vai sendo garantida progressivamente, não se cogitando a fluência de prazo a partir da ciência da penhora, porquanto a constrição, no caso, nem sequer se completou por ser realizada mês a mês mediante depósitos periódicos relativos ao percentual de faturamento do cartório. Sendo assim, os embargos de terceiro,
apresentados pelo novo titular do cartório, em que recaiu penhora de 20% da renda líquida mensal até atingir o montante da dívida, são tempestivos, conforme reconhecido no acórdão rescindendo, que mantém mudança de titularidade de cartório, sucessão trabalhista. No presente caso, a decisão rescindendo expressamente consigna que era incontroverso nos autos que o empregado jamais prestou serviço ao novo titular que foi investido no cargo, mas apenas ao anterior. Diante dessa premissa fática, insuscetível de revisão em sede de ação rescisória e a teor da súmula 410 da Corte, verifica-se que a decisão rescindenda não viola os artigos 10 e 448 da CLT e foi proferida em consonância com a jurisprudência da Corte à época, no sentido de que a alteração da titularidade do serviço notarial com a correspondente transferência da unidade econômico-jurídica que integra o estabelecimento caracteriza a sucessão de empregadores desde que haja continuidade na prestação de serviço, precedente de todas as turmas contemporâneas da decisão rescindenda. Por outro lado, o acórdão rescindendo não ofendeu a coisa julgada que se formou na ação trabalhista principal. Isso porque o artigo 472 do CPC de 73, ao estabelecer a eficácia da coisa julgada inter partes, deixa claro que a imutabilidade da coisa julgada somente pode atingir quem participou efetivamente do processo. Na hipótese, a sentença que entendeu que os eventuais sucessores do cartório responderiam pelos débitos trabalhistas discutidos na ação principal, projetou os efeitos da coisa julgada que ainda iria se formar para além das partes litigantes e para além do tempo, pois estabeleceu condenação e obrigação futura para quem não participou da relação processual e sequer detinha a titularidade do cartório demandado. A titularidade conferida ao terceiro embargante por meio de concurso público ocorreu poucos meses antes do trânsito em julgado da ação. As circunstâncias fáticas e jurídicas em que foi proferida a decisão transitada em julgado não atingem o terceiro embargante, ora réu, especialmente porque a época da prestação dos serviços pela reclamante é muito anterior à aprovação do terceiro embargante no concurso que lhe conferiu a titularidade do cartório. Daí porque correta a decisão regional que afastou a sua responsabilidade. Por isso que conheço, mas desprovejo o recurso. Perfeito. Doutor Fernando, deseja fazer uso da palavra? Excelência, como poderes nos autos, apenas o registro da presença. Apenas o registro. Pergunto se é feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo se decide nos termos do voto do relator. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu estou com um compromisso fora, agora às 11 horas, vou ter que me afastar. Então, nós vamos antecipar um pouquinho o nosso intervalo e depois retomamos com a presidência do ministro Emanuel Pereira. Pode ser? Então, suspensa a sessão por 5 minutos. Muito bom dia a todos. Declaro aberta a 33ª sessão da SDI2. Cumprimento os senhores ministros e ministras, o doutor Manuel Jorge, subprocurador-geral do Trabalho, senhores advogados, servidores, e vamos apregoar o primeiro processo, que é uma vista regimental do ministro Vieira de Mello Filho e ministro Bresciani. Retorno de vista regimental, vistas regimentais sucessivas, deferidas aos excelentíssimos senhores ministros Vieira de Mello Filho e Alberto Bresciani, processo exame necessário e recurso ordinário 884, dígito 55 de 2015, em que é relatora a excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malman, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e do reexame necessário para julgar extinto o processo sem julgamento do mérito. Não participou do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, e não participa deste julgamento, excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros. Houve sustentação oral. Com a palavra o ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente e senhores ministros, aqui é a recorrente União Federal, recorrida é mercantil, empreendimentos e participações, e a autoridade coatora é o juiz auxiliar da Coordenadoria de Apoio e Efetividade Processual.
seção de pesquisa patrimonial vinculada ao Núcleo de Centralização de Execução e Conciliação da Secretaria-Geral da Presidência do TRT da Primeira Região. Aqui o mandado de segurança foi impetrado contra ato do juiz responsável pela seção de pesquisa patrimonial vinculada ao Núcleo de Centralização de Execução e Conciliação da Secretaria-Geral da Presidência do Primeiro Tribunal Regional, que, em atenção ao ofício 254/2014, expedido pelo juiz da 43ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, no processo 94.706/2008, solicitando atos constitutivos da Fundação Rubem Berta e informações relativas aos seus sócios e bem passíveis de penhora, produziu o documento em 13/8/2014, com o teor de folhas 68, 80, que eu transcrevo na abertura do meu voto e vou poupá-los dos fundamentos. Alegou o impetrante na inicial ter tomado conhecimento do relatório nos autos da reclamação trabalhista 136.372/2007, em que figura como executada SATA Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo S.A., e na qual ele foi utilizado para o reconhecimento de suposta formação de grupo econômico por coordenação entre si e a Fundação Rubem Berta, violando seu direito líquido e certo ao contraditório, ao devido processo legal, à livre iniciativa, à propriedade e à imagem. Sustentou, por outro lado, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do encaminhamento do referido documento a diversas varas do trabalho, o que poderá ocasionar, tal como ocorreu no processo 131.795/2007, a determinação de constrição de seu patrimônio, inclusive o bloqueio de numerário em suas contas bancárias, inviabilizando suas atividades. Pelo acórdão de folhas 722 e 741, a segurança foi parcialmente concedida para suspender as recomendações constantes do ato impugnado, o que ensejou a interposição do recurso ordinário pela União, no qual afirma que a pesquisa patrimonial validada pela autoridade apontada como coatora teve por objetivo apenas dar efetividade às ações movidas contra a Varig e a Fundação Rubem Berta. Alega, nesse sentido, que a decisão de acatar ou não as sugestões do Núcleo de Centralização de Execução e Conciliação e velar pelo pleno exercício do direito ao contraditório cabe a cada juiz, não havendo nenhum vício de natureza formal ou material no referido ato. Peço vênia para dissentir do voto de Sua Excelência eminente relatora, que concluiu pela extinção do feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de que é incabível o mandado de segurança. Efetivamente, conforme registrado por Sua Excelência, diversos são julgados do Superior Tribunal de Justiça acerca do não cabimento do mandado de segurança para impugnar atos de natureza meramente opinativa, que, por serem desprovidos de conteúdo decisório ou executório, são insuscetíveis de produzir efeitos concretos ofensivos a direito líquido e certo. De igual modo, é cedido que os atos normativos de caráter genérico e abstrato não são passíveis de impugnação mediante mandado de segurança, por equipararem-se à lei em tese. Para adotar-se posicionamento acerca do cabimento ou não do presente mandado de segurança, é imprescindível, portanto, examinar se o ato impugnado, de fato, apresenta conteúdo meramente opinativo, destituído de efeitos concretos, capazes de causar lesão a direito individual ou ainda, se ele apenas disciplina situações gerais e impessoais, equivalendo a ato normativo. Alegou o impetrante que o documento expedido pela seção de pesquisa patrimonial tem o potencial de causar-lhe graves prejuízos por reconhecer sua responsabilidade executiva e servir de fundamento para a concessão do seu patrimônio nos processos movidos em diversas varas do trabalho na jurisdição do primeiro regional contra a Varig e empresas integrantes do mesmo grupo, a exemplo do que ocorreu no processo 131.795/2007, em que foi determinado o bloqueio numerário em sua conta bancária. Embora a autoridade responsável pelo setor tenha informado a folhas 384 e 391 que o documento impugnado consiste em simples relatório circunstanciado de caráter sugestivo, não é o que se verifica em seu conteúdo. Nele é traçado o itinerário para a garantia das execuções envolvendo a Fundação Rubem Berta, a partir de minudente fundamentação escorada no artigo 2º, parágrafo 1º da CLT, no princípio da desconsideração da personalidade jurídica, na jurisprudência do TRT e na OJ 143 da SD1 desta Corte,
Seguida da conclusão de que a identidade de sócio, a denominação social em comum, o endereço comercial coincidente e a similitude ou complementariedade das atividades econômicas são pressupostos que demonstram de forma incontroversa a existência de grupo econômico. Fecho aspas. Observa-se que, sob a transparência de mera sugestão ou opinião, o ato impugnado apresenta conteúdo decisório e conclusivo sobre a responsabilidade das diversas empresas ali identificadas nominalmente pelos débitos trabalhistas da Fundação Rubem Berta, constatação que, longe de ser infirmada, é corroborada nas informações prestadas pela autoridade ao reportar-se a jurisprudência do Tribunal Regional no sentido da descaracterização de grupo econômico por coordenação. A par dessa constatação, percebe-se que o documento vai além, relacionando um a um os procedimentos para a satisfação das execuções, a partir da inclusão de empresas no polo passivo como responsáveis solidárias, bloqueio online, transferência dos valores para a conta do juízo, penhora de veículos via Renajude, penhora de imóveis e, por fim, citação. Chama atenção ainda o fato de ter sido invocado o artigo 798 do CPC de 73 para fundamentar a recomendação de, aspas, imediata penhora online das contas bancárias de todos que integram o polo passivo, a fim de garantir o juízo antes da formal situação, fecho aspas. O relatório da seção de pesquisa patrimonial tem, assim, aptidão para produzir efeitos concretos, cujo o alcance é até difícil de mencionar, considerando que ele foi elaborado não apenas para a utilização no processo 94.706/2008, mas foi encaminhado, aspas, a todos os juízes do trabalho que por ele se interessarem, fecho aspas, inclusive ao juízo onde tramita o processo 131.795/2007, que determinou o imediato bloqueio de numerária em conta bancária da impetrante. Não se tratando, conforme exposto, de ato simplesmente opinativo, cabe aferir se ele ostenta a natureza de ato normativo equivalente à lei em tese, a afastar o cabimento do mandado de segurança. A propósito, na conceituação de lei em tese, convém destacar o ensinamento do eminente professor Humberto Teodoro, na obra Lei do Mandado de Segurança Comentada, que eu vou poupá-los da leitura e transcrevo no meu voto. Apenas ressalto, segundo o autor, que os atos de efeitos concretos, porque não conteriam mandamentos genéricos e nem apresentariam qualquer regra abstrata de conduta, atuariam concreta e imediatamente como qualquer ato administrativo de efeitos específicos, individuais ou coletivos. O ato indicado na inicial não tem conteúdo impessoal e abstrato, mas, ao contrário, atinge esfera individual de cada uma das pessoas ali relacionadas, tidas como integrantes do grupo econômico da Fundação Rubem Berta. Mesmo sob o invólucro de um simples relatório, o ato praticado apresenta conteúdo decisório e produz efeitos concretos decorrentes do reconhecimento da responsabilidade solidária em cadeia de todas aquelas empresas, não se enquadrando, portanto, no conceito de lei em tese, o que afasta a incidência da súmula 266 do Supremo Tribunal Federal. Considerando as características do ato, também não se visualiza a viabilidade de sua impugnação mediante procedimento de controle administrativo que, na conformidade do artigo 61 do Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, é cabível apenas para o controle dos atos administrativos praticados por órgãos da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, cujos efeitos extrapolem interesses individuais. Já o prejuízo advindo da produção do referido relatório e de seu encaminhamento às varas do trabalho que por ele se interessam, constitui mais um motivo para que se conclua pelo cabimento do mandado de segurança. É pacífica a jurisprudência dessa subseção sobre o cabimento do mandamos contra atos que se figurem abusivos ou teratológicos, mesmo havendo no ordenamento jurídico previsão de medida processual específica para combatê-los, quando ela não tem a força de fazer cessar de imediato o prejuízo que possa ser causado ao impetrante. Comprovado que, em função do relatório da seção de pesquisa patrimonial do Núcleo de Centralização de Execução do primeiro TRT, a possibilidade de penhora imediata de numerária em conta bancária da impetrante em processos nos quais ela não figura como executada, é evidente a ocorrência de lesão patrimonial, cuja reparação não pode ser postergada ao julgamento de eventuais embargos de execução de terceiro, ocasião em que o dano talvez se torne irreparável em razão da indisponibilidade de recursos financeiros essenciais ao funcionamento da empresa. Firmada por todos esses aspectos a convicção sobre o cabimento do mandamos, cumpre examinar se o ato impugnado é efetivamente ilegal ou abusivo. Compulsando a Resolução Administrativa 8 de 2012 do TRT da Primeira Região, que criou a seção de pesquisa patrimonial vinculada ao Núcleo de Execução e Conciliação da Secretaria-Geral da Presidência, constata-se que lhe foram conferidas as seguintes atribuições
que arrolam nos incisos 1 a 12 de meu voto. Posteriormente à sua criação, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mediante a Resolução 138 de 2014, disciplinou o estabelecimento dos núcleos de pesquisa patrimonial no âmbito dos tribunais regionais como órgãos jurisdicionais de apoio à efetividade da execução trabalhista, artigo 2º, definindo seus objetivos de atuação e suas competências que transcrevo em verbos até o inciso 11. O artigo 3º da resolução, ao tratar dos relatórios circunstanciados previstos no inciso 7º, estabelece que os relatórios circunstanciados sobre a pesquisa patrimonial dos devedores contumazes a que se refere o inciso 7º do artigo 2º deverão ser disponibilizados prioritariamente por meio da intranet do Tribunal para consultas futuras, evitando-se repetição desnecessárias das diligências. Desses relatórios deverão constar também referências ao estudo sobre as manobras utilizadas por devedores para ocultação de patrimônio, as soluções encontradas para superá-las e eventuais sugestões de prevenção em casos semelhantes. Portanto, a elaboração dos relatórios circunstanciados deve, assim, estar em consonância com a finalidade para a qual o Conselho Superior da Justiça do Trabalho previu a criação dos núcleos de pesquisa patrimonial, ou seja, auxiliar as unidades judiciárias na promoção de pesquisa e execução em face de determinados devedores, de forma a garantir a efetividade da prestação jurisdicional. Mesmo ostentando natureza de órgãos jurisdicionais, não se infere no ato normativo do Conselho que tenha sido conferida aos referidos núcleos atribuição ou competência para promover a desconsideração da personalidade jurídica dos executados, reconhecer a existência de grupo econômico e estabelecer responsabilidade solidária de pessoas físicas ou jurídicas por débitos trabalhistas. Esse é, contudo, o teor do relatório do setor de pesquisa patrimonial, objeto do presente mandato de segurança, que, em vista do ofício 254/2014 da 43ª Vara do Rio, que requerendo a consulta ao Registro Civil de Pessoas Jurídicas para a obtenção dos atos constitutivos da Fundação Rubem Berta, foi muito além, extrapolando o âmbito de atuação estabelecido pelo Conselho Superior. Do extenso relatório não consta apenas informações sobre atos constitutivos da Fundação, identificação de seu patrimônio, manobras que ela tem utilizado para ocultá-lo, soluções encontradas para superá-las e eventuais sugestões para a prevenção de casos semelhantes, nos estritos termos do artigo 3º, parágrafo 2º da Resolução 138. A partir da constatação de que a Fundação e seu representante não possuem imóveis ou veículos, mas são sócios diretamente ou indiretamente de diversas outras empresas, o setor passou a relacioná-la, chegando até a Fundação Rubem Berta, Parra Investimentos, quando procedeu à pesquisa de quais empresas teriam participação acionária em seu capital. Ao identificar que a empresa Interunion Capitalização S.A., em liquidação, teria 6,93% de participação, relacionou seus bens e sócios, localizando a empresa IUCAP, Administração e Participações S.A., detentora de 64,85% de participação da Interunion. Daí continuou identificando a empresa Mercantil Empreendimentos e Participações Limitada, impetrante, com 23,82% de participação na IUCAP, e prosseguiu sucessivamente, traçando uma cadeia de responsabilidade societária para, enfim, chegar à inusitada conclusão de todas as empresas que tivessem alguma participação acionária na antecedente seriam responsáveis solidários pelos débitos trabalhistas da Fundação Rubem Berta. Isso mediante a interpretação dos artigos 2º, parágrafo 1º da CLT, da aplicação do que dispõe os artigos 1023 do Código Civil, 592, 2, 596 do CPC de 73 e 28 da Lei 8.078/90 e de remissão a julgados do Tribunal. Autorizou-se desse modo que nas execuções movidas contra a Fundação Rubem Berta fossem incluídas 24 empresas, dentre elas a impetrante, que sequer foi intimada a fim de que pudesse contrapor as conclusões adotadas, vindo a ser surpreendida com a iminência de bloqueio de numerário em suas contas bancárias em processos nos quais não figura como executada. Convém alertar para o fato de que, tendo sido elaborado por órgão vinculado à Secretaria-Geral da Presidência do Primeiro Tribunal e colocado à disposição das varas do trabalho, o relatório tem presunção de legitimidade, não sendo razoável supor que os juízes deixariam de seguir suas informações e o itinerário ali traçado de forma tão minuciosa para procederem eles próprios a uma nova pesquisa patrimonial, em detrimento da que fora já efetuada pelo órgão cuja função é a de justamente auxiliá-los nessa tarefa. De toda sorte, ainda que seja uma incógnita a adoção das recomendações contidas no documento, tampouco é razoável presumir, como afirma a recorrente, que a empresa deva aguardar a eventual constrição de seu patrimônio em cada execução movida pela Fundação Rubem Berta, no âmbito de todas as varas do trabalho do Rio de Janeiro, para só então exercer seu direito ao contraditório, conforme salientou
do outro Ministério Público em seu parecer de folhas 485. Sobressai, portanto, a conclusão de que o ato impugnado extrapola os limites de atuação previstos na Resolução 138 do Conselho Superior e afigura-se abusivo por violar o direito líquido e certo da impetrante ao contraditório ao devido processo legal, vindo ao calhar no tocante a essas garantias a lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, em seu curso de Direito Administrativo, que transcrevi meu voto. Cabe esclarecer que não se está a negar a importância do trabalho realizado pelos núcleos de pesquisa patrimonial como órgãos de apoio e efetividade das execuções. O que não se pode admitir é a desvirtuação de sua natureza e finalidade ou que atos impliquem desrespeito a direitos e garantias fundamentais, ainda que estejam imbuídos da louvável intenção de imprimir a satisfação dos créditos trabalhistas a maior celeridade. Diante do exposto, eu estou negando o provimento ao recurso ordinário e a remessa necessária, pedindo vênias à eminente relatora. Muito bem. Nós temos uma vista sucessiva do ministro Bresciani. Vossa Excelência está em condições, ministro Bresciani? Tenho sim, senhor presidente. Então, vou passar a palavra a Vossa Excelência e depois ouvir a ministra Malma. Pois não. A ministra Maria Helena Malma entende que o ato dito coator tem feição opinativa e, por isso, rejeitaria o cabimento de mandado de segurança. Penso, ao contrário do quanto posto por Sua Excelência, e a ela peço vênia, para acompanhar a divergência agora aberta pelo ministro Vieira de Mello, porque, de fato, o ato praticado pelo juiz responsável pela seção de pesquisa patrimonial do Núcleo de Centralização, de Execução e Conciliação da Secretaria-Geral da Presidência, do 1º Regional, a despeito de usar o verbo sugerir, na verdade, lançou um iter a ser observado pelas varas onde fluam execuções contra a impetrante. Tanto o ato tem a viabilidade de produzir efeitos concretos, que a impetrante sofreu constrição em seu patrimônio. E, de fato, apesar de se utilizar o verbo sugerir, o fato é que o ato traça determinações com relação ao fluxo das execuções que são movidas. Por isso, e aqui me reportando aos fundamentos extensos do ministro Vieira de Mello, eu peço vênia à eminente ministra Maria Helena Malma, e, ainda que respeitando o seu judicioso pronunciamento, eu nego o provimento ao recurso ordinário. Também nega provimento. Ministra Maria Helena. Não, é muito interessante essa situação, porque nós estamos lidando aqui com uma recomendação. Que essa recomendação não obriga os juízes, todos os juízes, eu não tenho nenhuma dúvida e penso que nenhum de nós tem dúvidas. O que poderia existir aqui seria uma indução, não sei bem exatamente em que termos seria a execução, retirando do mundo jurídico esta recomendação, nós teríamos, isso não asseguraria à parte qualquer possibilidade, quer dizer, nenhuma possibilidade de não ser novamente atingida no processo da execução. O acórdão recorrido que mais me deixou assim, que me levou a essa compreensão, é que o acórdão recorrido ele diz o seguinte: a segurança foi conseguida nos seguintes termos: suspender as recomendações do ofício 254 de 2014. Ou seja, o que o TRT está determinando? Está determinando que os juízes do Rio de Janeiro ignorem uma recomendação. O que isso quer dizer? Que a impetrante está livre de ser relacionada a qualquer execução que envolva a Fundação Rubem Berta? Assim, eu tenho que o ato impugnado de uma simples recomendação com a concessão de segurança tende a se transformar numa defesa que pode ser oposta com força de coisa julgada em qualquer juízo do Rio de Janeiro. Ou seja, eu vou acabar conferindo a este ato força normativa através da concessão da segurança.
também penso que essa própria recomendação seria muito mais apropriado que tivesse sido discutida no âmbito também administrativo de uma reclamação junto à Corregedoria Geral, mas não é assim que aconteceu. E então eu peço todas as vênias, né, possíveis e imagináveis aos ilustres ministros que apresentaram divergência, cujos argumentos são extremamente precisos, mas eu vou manter meu voto, embora reconheça que é uma matéria, eu estou falando em termos de cabimento ou não cabimento, é isso que nós estamos tratando, é disso que se trata, eu não estou adentrando na questão do mérito da recomendação. É simplesmente a existência em si da recomendação ou não e dos efeitos dessa recomendação nas execuções em andamento no Rio de Janeiro. Mas, enfim, eu mantenho meu voto e peço... Eu li o voto do ministro Vieira de Mello, Vossa Excelência disponibilizou, né? Mas, de qualquer forma, eu mantenho. E também agora... Pois não. Ministro Renato, eu pretendo pedir vista regimental, mas Vossa Excelência, num processo anterior, já justificou que nem sempre está presente às sessões devido às atribuições de Vossa Excelência na Corregedoria. Então, eu pretendo pedir, mas se Vossa Excelência quiser proferir já o seu voto, tiver em condições... Senhor presidente, eu também peço vista regimental, eu vou apenas expor em 2 palavras o porquê. Essa matéria está regulada na resolução CSJT número 138/2014. E o cumprimento da resolução vem sendo diligenciado pela Corregedoria Geral quando das correções ordinárias. É um dos temas objeto de análise, de verificação. E eu penso que, independente do rumo que nós tomarmos aqui, ou seja, dependendo do rumo que nós tomarmos nesse julgamento, talvez tenhamos até que propor alguma alteração na resolução 138 para deixá-la mais clara em relação a esses aspectos, até da natureza dessas decisões. Porque ela elenca algumas atribuições de natureza meramente administrativa, mas tem também alguns tópicos de matéria jurisdicional. Por exemplo, parágrafo 2º do artigo 5º, o magistrado responsável pelo lucro poderá, na medida da relevância, da pertinência, dos limites materiais, rejeitar pedidos das unidades judiciárias mediante decisão fundamentada, que será levada à consideração regional. Então, ela tem atribuições e tem também algumas normas que, a meu juízo, poderiam caracterizar ato jurisdicional. É por isso que eu precisaria examinar com um pouco mais de cuidado, até em razão das consequências desse julgamento na resolução 138. Então, eu peço vista com notas, vista sucessiva a Vossa Excelência. Eu retiro a minha, ministro Renato. Pois não. Porque, com certeza, Vossa Excelência trará um voto esclarecedor a respeito exatamente desse ponto que me deixou também em dúvida. Pois não. Então, notas degravadas, senhor presidente. Notas degravadas a Sua Excelência, o ministro Renato, que pede vista regimental. Presidente. Pois não? Lá de cá. Pois não, ministro Vieira. Cumprido meu dever de ofício, peço licença para me retirar da subseção e agradeço a paciência dos eminentes pares. Nós é que agradecemos a presença de Vossa Excelência e lamentamos a sua ausência. Seja sempre bem-vindo, ministro Vieira de Mello. Obrigado, ministro. É uma Bom alegria. trabalho a todos. Agora vamos às preferências. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 698, dígito 39 de 2017, em que são partes Paraná Clube, Rafael Bruno Cajueiro da Silva, impedido excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva.
Muito bem, com a palavra o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, mandado de segurança que se volta contra a decisão interlocutória que decretou a rescisão do contrato especial de trabalho desportivo e a semelhança do que ocorreu no caso precedente, também aqui já houve prolação da decisão de mérito, que leva à perda superveniente do interesse processual, impondo a denegação da segurança. Fixo custas, é esse o voto, presidente. Muito bem. Doutor Matheus. Pelo recorrente, Paraná Clube, é apenas o registro da presença com procuração nos autos. Muito bem. Um prazer vê-lo. Alguma divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malmo, processo RO 10.762, dígito 43, de 2011, em que são partes Companhia Estadual de Águas e Esgotos e Ronaldo Manhães Rocha. Muito bem, com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, no caso aqui em exame, não dá para constatar a alegada afronta aos artigos 37, 2 e 18 da Constituição Federal, 461, parágrafo 1º, 2º da CLT, uma vez que não se verifica na decisão rescindenda tese explícita acerca da matéria neles veiculadas. Note-se que, para se concluir que uma decisão violou literalmente determinado dispositivo legal, necessário que tenha emitido tese sobre o conteúdo da norma apontada como violado. Esse é o entendimento que está na súmula 298 desse Tribunal Superior. Além disso, depreende-se da leitura dos autos que o pagamento das diferenças salariais, o plus salarial Código 023, foi deferido à hora recorrido com base em regulamento de pessoal, o plano de cargos e salários, o qual assegurava a isonomia salarial aos ocupantes do mesmo cargo. Conclui-se, em decorrência, que não se trata de pleito relativo à equiparação salarial, mas tão somente de observância à isonomia prevista na norma interna. E não existe, portanto, a suscitada afronta aos artigos tidos por violados. Além disso, o acolhimento da alegação de que o recorrido não fazia jus ao pagamento da parcela ante a inexistência de norma legal que determinasse a isonomia e de se tratar de vantagem personalíssima, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que não se admite em sede de ação rescisória, com foco no inciso 5º do artigo 485 do CPC de 73, e ainda a teor do que dispõe a súmula 410 deste tribunal. No que diz com as alegações de que o pleito do recorrente se refere ao pagamento de parcelas desde 1979 e, por conseguinte, sujeita à prescrição quinquenal total, revela notar a óbice prevista na súmula 409, no sentido de que não procede ação rescisória calcada em violação do artigo 7º, 29 da Constituição Federal de 88, quando a questão envolve discussão sobre a espécie de prazo prescricional aplicável aos créditos trabalhistas, se total ou parcial, porque a matéria tem índole infraconstitucional construída na Justiça do Trabalho no plano jurisprudencial. Ressalto ainda que os artigos tidos por violados não dispõem acerca do prazo prescricional de suposta concessão ou supressão de parcelas de trato sucessivo deferidas por isonomia. Restringe-se tão somente a delimitar os prazos quinquenal e bienal relativos aos pleitos postulados após o término do contrato de trabalho. Friso ainda que a pretensão da autora não alude à violação de disposição de lei, assim entendida como aquela que afronta de modo literal e direto o texto normativo. Intenciona, na verdade, a rediscussão dos fundamentos e das conclusões adotadas na decisão rescindenda, obtidos por meio das regras de interpretação utilizadas pelo julgador e contrárias aos seus interesses jurídicos. Trago precedentes da SDI 2, recurso ordinário, senhor presidente, senhores ministros, que proponho que seja negado o provimento. Nega o provimento. Doutor Aref, só o registro? Por enquanto, só o registro, senhor presidente.
Com procuração nos autos. Muito obrigado. Indaga-se a divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 10.661, dígito 64 de 2015, em que são parte Maria Tereza Costa Ferraz Borges e Fundação Petrobras de Seguridade Social e outros. Muito bem, com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, o primeiro regional julgou improcedente a ação rescisória ajuizada por Maria Tereza Costa Ferraz Borges. Em resumo, se insurge a parte ao argumento de que a decisão rescindenda deveria ter acolhido a tese do comprometimento da dispensa imotivada à falta de motivação. Ocorre que revelam os autos que foram propostas 3 reclamações trabalhistas e uma ação de consignação em pagamento, e em nenhuma delas a questão pertinente à dispensa imotivada de empregados seletistas de empresas de economia mista foi alvo de consideração. Com relação ao aspecto, a Corte de Origem expressamente não conheceu desta questão a ausência de motivação na dispensa da autora. No que diz respeito aos preceitos constitucionais evocados, também não houve análise sob o ângulo das matérias neles questionadas. Com relação à inobservância da cláusula 58 de acordo coletivo de trabalho, é importante registrar que no acórdão rescindendo, a discussão cingiu-se à observância da cláusula à luz do procedimento a ser adotado pela empregadora, quando dispensa em justa causa de seus empregados, não fazendo qualquer referência à alegada incorporação de estabilidade normativa ao pacto laboral. Por isso, correta a decisão, quando se apegou à súmula 410, a súmula 298 e ainda ao OJ 97 desta subseção. Por estes rápidos fundamentos, que são mais largos no voto disponibilizado a Vossas Excelências, eu nego o provimento ao recurso ordinário. Nega o provimento. Doutora Maíra? Aliás, o voto é favorável à doutora Maíra. Então, doutor Brito. Sustentação. Com procuração nos autos. Com procuração nos autos. Com procuração nos autos. Inclusive, presente aqui a advogada que postula. Está ótimo. A ratificar. Está ótimo. Senhor presidente, senhores ministros, senhores advogados, colega advogada, senhor procurador, servidores da Casa, que tenho a honra de ser advogado pela Federação. O ministro Bresciani, em relatório claríssimo, aponta alguns dos motivos que fundam a ação rescisória. Ela fora proposta com 4 argumentos autônomos, independentes, o que significa que se um deles tiver procedência, a rescisória, aí sim também terá procedência. O primeiro tema foi da nulidade pela demissão imotivada, que é o artigo 37, caput da Constituição, e que já decidiram o Supremo Tribunal Federal pela sua aplicabilidade e esta Casa em diversos acordos. Este é o primeiro tema. Segundo tema, a violação expressamente à Constituição do devido processo legal, da negativa de prestação jurisdicional, que também aqui já foi apontada pelo ministro relator. O terceiro tema é a questão da violação ao acordo coletivo, que fala da necessidade da motivação sempre que a Petrobras vier demitir seu empregado. E o último tema, a questão da estabilidade em razão da advogada estar, naquele momento da demissão, com atestado médico. Cuidar-se aqui de 2 desses temas, prioritariamente. Para se conhecer o teor da ação rescisória, é preciso conhecer a própria ação. E os princípios que regem a ação trabalhista aqui na Justiça do Trabalho. A reclamante fora admitida,
e na petição inicial dissera expressamente que fora concursada da Petrobras, na causa de pedir. Dissera expressamente que a sua demissão fora imotivada. Está lá nos autos, na causa de pedir. Diz que a Petrobras não cumpriu, tinha restringido o seu direito postentativo com um acordo coletivo. Mas põe na causa de pedir a demissão imotivada, a informação de que era concursada e que a demissão ocorrera sem nenhum procedimento interno, a se buscar um justo motivo para a demissão. É bem verdade que a reclamante, quando do recurso, aliás, e ao pedido, a reintegração, causa de pedir e pedido, reintegração. Quando do seu recurso ordinário, traz para a colação o tema também do artigo 37 da Constituição. Na peça recursal, é bem verdade, e assim noticia os autos. Ora, quais são os requisitos de uma petição inicial? É obrigatório que a parte traga os elementos jurídicos ou ele traga a causa de pedir? Em termos de matéria pública, caberá ao juiz aplicar o direito. A matéria posta que fora na fase recursal. Esse tribunal, em decisão recentíssima da sua terceira turma, 11 de outubro de 2017, tendo como relator o ministro Maurício Godinho, ARR 19.3300-38-2005.502.0076, diz expressamente sobre o tema e aplicando, como se está na petição da rescisória, o tema da negativa de prestação jurisdicional. Diz a terceira turma, através do seu relator, a omissão do julgado, quando o órgão julgador deixa de analisar questões fáticas e jurídicas relevantes para o julgamento, suscitadas pela parte ou examináveis de ofício. Nesse aspecto, compete ao Tribunal Regional reexaminar, em sede de recurso ordinário, as questões de fato explicitadas na sentença integrada na sede recursal, à luz do princípio do efeito devolutivo, íncito aos recursos ordinários. Essa é a discussão. Se a causa de pedir fala que a reclamante era empregada da Petrobras, pública e notoriamente empresa pública, fora demitida de forma imotivada e pede-se a reintegração, o efeito devolutivo do recurso obrigaria o tribunal a julgar essa matéria. O que faz o tribunal? Diz que há inovação recursal e não aprecia a questão. E, ao não apreciar a questão, que é de natureza constitucional, de natureza de ofício, com a devida vênia, negou a prestação jurisdicional ali postulada. Esse é o primeiro pedido, essa é a primeira fundamentação. Reconhecer que, ao não apreciar matéria posta expressamente no recurso ordinário, dizendo que aí é meramente inovação processual, teria que ser anulado o recurso, para anular o acordo originário para que se profira nova sentença, reconhecida a nulidade da não apreciação da matéria ou enquadramento legal constitucional que se enquadra, repito, na causa de pedir e no pedido. Esse é o efeito devolutivo e a razão de ser de que o enquadramento jurídico cabe ao magistrado e não ao postulante. Esse é o primeiro requisito. O segundo é que, de fato, é matéria pública, não podendo aí incidir a OJ 97 e nem a súmula 298, porque quando há violação expressa constitucional e não infraconstitucional, pode sim ser a matéria atacada. E a violação que se alega aqui é o caput do artigo 37 da Constituição Federal. Violação, portanto, direta. E, em sendo violação direta à Constituição, cabe ação rescisória. Portanto, Excelência,
compreendendo o alcance da lide trabalhista, que é diferente da lide civil, em que as partes somente são obrigadas a formular a causa de pedir e o pedido, e elas estão postas claramente na sentença, trazido o debate em recurso ordinário pelo efeito devolutivo do recurso, que é amplo, e se analisaria todas as matérias postas, laborou em erro, com a devida vênia, o regional, quando não aprecia e nega, ao não apreciar a devida prestação jurisdicional, ferindo expressamente a Constituição e o devido processo legal. Portanto, com devido respeito ao nobre relator, pede que seja julgado procedente a ação. É o que se requer. Muito obrigado, doutor Brito. Ministro Bresciani. Senhor presidente, como eu disse antes, a autora ajuizou 3 ações trabalhistas. Na primeira delas, a autora pretendeu a nulidade da dispensa e, consequentemente, a reintegração sob a alegação, em síntese, de que, inobservada a cláusula 58b e c do Acordo Coletivo de Trabalho de 2005, uma vez que, dentre os membros da comissão formada, não havia um representante da área de recursos humanos e também porque não comunicada da instauração do procedimento, e de que fora dispensada quando acometida de sério quadro de depressão. Na segunda, distribuída por dependência, pretendeu a nulidade da dispensa e consequente reintegração em virtude de alegado assédio moral sofrido, bem assim por encontrar-se em licença médica. Na terceira, referia-se à jornada praticada no curso do contrato. Em nenhuma das ações, especialmente nessa que é atingida pela ação rescisória, houve manejo da questão relativa à necessidade de motivação da dispensa de empregado seletista. E diz a petição, diz a parte na petição inicial da ação rescisória, aspas, discute-se na presente ação rescisória matéria relevante, a dispensa imotivada de empregado seletista de empresa de economia mista, com violação aos artigos 37.2 e parágrafos 1º e 2º e 173, parágrafo 1º e 2 da Constituição Federal, bem como a violação dos artigos 5º, 55, 7º, 26, 93, 9 e 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, por contar a recorrente com estabilidade prevista em norma coletiva que se incorporou ao contrato de trabalho e por contrariar as decisões, o devido processo legal e negar a jurisdição. A parte sustenta que, em se tratando de direito público, não haveria que se ater o juiz a pressupostos formais para não analisar a situação. Assim pontuou em recurso ordinário, este aspecto não foi conhecido pela Corte de origem por efetivamente inovatório, e de fato era. De maneira que as questões postas em ação rescisória não foram objeto das decisões atacadas no presente momento. E por isso eu mantenho o voto, senhor presidente. Mantenho o voto. Eu indago se há divergência. Senhor presidente, eu vou pedir vistas. Porque é uma questão que eu, de fato, eu recebi os memoriais, mas em razão do volume de trabalho que a gente todos nós estamos submetidos, eu não cheguei a uma conclusão da leitura das razões expostas, principalmente em razão das razões agora que foram expostas da tribuna. Então, pedindo notas degravadas... Muito bem. Nesse caso, nós vamos ouvir a sustentação da doutora Maíra. Senhor presidente, eu vou pedir vistas sucessivas à ministra Maria Helena também, vistas sucessivas. Com notas degravadas. Pois não. Doutora Maíra, tem a palavra pelo tempo regimental. Excelência requer a juntada de procuração, egrégia subseção de dissídios individuais 2. Como disse o nobre advogado da autora, acho que a parte fundamental, a matéria fundamental da ação rescisória seria a questão da dispensa motivada ou dispensa motivada. Na verdade, quando a reclamante, em sua ação rescisória, pede a desconstituição do acórdão regional, ela já parte do pressuposto de que essa dispensa teria sido imotivada, quando, na verdade, não houve nada no processo matriz em que trouxe essa fundamentação. O que o processo matriz trouxe foi a argumentação de que houve uma comissão, essa comissão foi válida,
A autora teve conhecimento disso, em decorrência disso, houve sua demissão. Não há nada que se refira a dispensa motivada ou motivada, nem a necessidade dela. A necessidade da motivação, para haver a necessidade dessa motivação, a decisão teria que resolver antes, houve motivação ou não. Isso não foi discutido. Agora, há fortes indícios de que motivação houve sim. Por quê? Porque houve uma comissão de sindicância, foi atestada a sua validade judicialmente, ela está atestada, e essa comissão foi de conhecimento da reclamante. Isso tudo é incontroverso nos autos, está posto no processo matriz, da qual a decisão se visa rescindir. Além disso, a matéria, como o doutor relator bem se pronunciou, não foi pré-questionada, ela não está retratada em nenhum momento, ela não faz parte do título executivo, não tem como se pedir a desconstituição de uma decisão que sequer existiu, da forma como foi posta. Então, vou me ater a esse tema da questão da demissão motivada, porque não há nada que ateste a necessidade dela ou não, porque simplesmente não houve nenhuma questão, nem se ela existiu. Então, muito obrigada, Excelências. Muito obrigado, doutora Maíra. Ministro Renato. Eu aguardo a vista, senhor presidente. Muito bem. Obrigado, ministro Renato. Eu, então... Senhor presidente, em função da minha movimentação para a subseção 1, eu dispenso a minha presença quando retornarem as vistas regimentais. Só pediria que, se vencido, eu fosse informado para juntar o voto vencido ao pé do acordo. Declaração de voto. Se for vencido. Isso. Muito bem. Essa era a minha preocupação, ministro Bresciani, que Vossa Excelência não estará, lamentavelmente, não estará mais conosco a partir do dia 1º. Bom, então, com vistas notas taquigráficas, a ministra Maria Helena e a ministra Adelaide, inclusive das que pede, a ministra Malma pede vista regimental, sucessivamente a ministra Adelaide, com notas degravadas de ambas, inclusive das sustentações. Das sustentações orais e da reafirmação do voto pelo ministro Bresciani. Pois não, do ministro Bresciani. Muito obrigado a presença dos ilustres advogados na tribuna. Vamos à próxima. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 201, dígito 70 de 2016, em que são partes Petróleo Brasileiro S.A. e Fernanda Gonçalves de Souza e outros. Muito bem, com a palavra a ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, aqui o mandado de segurança tem como objetivo impugnar decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada e determinou que a Petrobras efetuasse reserva das vagas dos reclamantes aprovados em concurso público. Contudo, indeferiu o pedido para que se procedesse à nomeação dos impetrantes. Veio a superveniência de sentenças nos autos originários, faz perder o objeto do mandado de segurança. Esse é o entendimento consagrado pelo item 3 da súmula 414. Então, eu nego provimento ao recurso ordinário. Por perda de objeto. Nega provimento. Doutora Joeni, apenas o registro? Só o registro. Tá, muito obrigado. Procuração nos autos. Eu indago se há divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Muito bem, não tendo mais processos em condições de julgamento, eu quero agradecer aos senhores ministros e ministras, ao doutor Manuel Jorge Neto, sou procurador-geral do Trabalho, senhores funcionários e servidoras e servidores do Tribunal Superior do Trabalho, e declaro encerrada
a sessão.